Olá pessoal, vamos falar agora sobre o quadro Ethernet. Nós temos aí, exemplificando para vocês através do slide, o quadro Ethernet sendo mostrado a partir de 7 campos. Bom, nós temos o primeiro campo, que é o campo preâmbulo, nós temos o campo SFD, o campo destino, origem, tipo, o campo dados ou payload e o campo FCS. Bom, pessoal, então nós temos do campo preâmbulo até o campo tipo, o cabeçalho Ethernet. Nós temos o campo FCS, que é o rodapé, e nós temos os dados, a carga útil, aquilo que de fato deve ser transmitido entre a origem e o destino. É importante frisar que caso a parte de dados for menor que 46 bytes, esse campo será enxertado para que ele tenha o tamanho mínimo, que é exatamente 46 bytes. Então vamos começar pelo campo preâmbulo. O campo preâmbulo é um conjunto de 7 bytes, ou seja, 56 bits. Ele contém uma sequência de zeros e uns alternados que indicam ao sistema receptor sobre a chegada de um novo frame. A função do campo preâmbulo é sincronizar a transmissão entre a origem e o destino. Nós temos o campo SFD. A sua função é sinalizar o início de uma transmissão de um frame Ethernet. Nós temos os endereços de destino e de origem. A função desses endereços é indicar o MAC de quem está transmitindo e o MAC de quem tem que receber. Cada um desses campos possui 6 bytes, sendo que os 3 primeiros indicam o fabricante e os 3 últimos são uma linha de sequência que foi gerada pelo fabricante na linha de montagem. Pessoal, então, retornando, basicamente no campo destino e origem, nós vamos ter o MAC de destino, ou seja, quem tem que receber a informação, e um MAC de origem, aquele que está transmitindo. São 6 bytes. Nós sabemos que 1 byte representa 8 bits. Então, se pegarmos os 6 bytes e multiplicarmos por 8, nós vamos achar 48 bits, exatamente o tamanho total do endereço MAC. Nós temos o campo tipo. O campo tipo identifica o protocolo da camada superior que irá receber os dados depois que o quadro Ethernet processá-los. Pessoal, nós havíamos falado anteriormente, quando discutíamos sobre a interação de camadas adjacentes, que cada camada fornece um serviço para a camada superior. E a função do campo tipo do quadro Ethernet é exatamente indicar qual protocolo da camada de rede tem que tratar e processar aquela informação. Então, nós podemos ter como tipo o protocolo IP ou o protocolo IPX, caso seja uma rede IPX-SPX. O campo dados é responsável por abrigar os dados que devem ser transmitidos. E para finalizar, nós temos o campo FCS. Vamos ler o slide. A sequência FCS contém um verificador de redundância cíclica de 4 bytes, que é chamado de CRC. A sigla CRC vem de controle de redundância cíclica. Ele foi criado pelo dispositivo emissor e recalculado pelo dispositivo de recepção para verificar se o quadro está danificado. Muito bem, pessoal. Esse rodapé, o FCS, tem uma função muito importante. Você lembra nas aulas anteriores, quando estávamos falando sobre os passos que uma rede Ethernet utiliza para transmitir? Lembra que no passo final, quando o host recebe um quadro de quem enviou, ele analisa se o quadro chegou íntegro. Pois bem, essa análise só é possível a partir do campo FCS. O campo FCS possui um valor. Esse valor deve ser incidido em uma fórmula. E o resultado dessa fórmula deve coincidir com o tamanho do quadro. De forma que, se o quadro não chegou íntegro no destino, a partir da discrepância entre o resultado da fórmula e o tamanho do quadro, o destino consegue verificar se o quadro chegou íntegro ou não ao seu destino. Então, o campo FCS tem valor primordial na transmissão de dados. O FCS não é analisado somente sobre as máquinas de destino. Ele também é analisado pelos roteadores e pelos switches. Somente o hub não faz análise do FCS, pois o hub não faz transmissão
baseada em endereço MAC ou quadro Ethernet. Como falamos anteriormente, o hub é apenas um difusor. Ele não sabe entender nada que ele mesmo está transmitindo. Pessoal, esta pequena aula encerra-se e vamos até a próxima.